está por vir. Então, eu acho que bastante dessas notícias aqui a gente consegue ir encaixando aí no. Sim, nessa podemos conversa mesmo. aí. Mas Verdade. eu acho que eu achei interessante. De quem que é a proposta de parte do orçamento ser decidido pela Câmara? É do vereador Franco Ferro. É do Franco? Isso, é verdade. Isso. Do Franco. É constitucional isso, Michael? Dizem que é inconstitucional, tá? Porque Eu não. de imediato me caiu Inconstitucional. essa ficha. É. Uhum. Porque isso é uma prerrogativa do executivo. Do executivo. Né? Sim. Exatamente. Exatamente. Mas não acho de toda má, não. Acho interessante, porque senão o vereador fica só no papel de despachante ali. Exato. Não toma É. parte da decisão. Deputado estadual, federal tem as emendas, né? As emendas, né? O Pra- vereador pra não ser tem destinado, o emenda. vereador Seria uma não. espécie de emenda. Isso. Mas que interessante isso. Uhum. Muito interessante. A gente poderia... Quer começar comentando a notícia? Então começa Vamos já por começar essa falando mesmo, dela, né? né? A Parece gente que já fala um pouquinho sobre ela, depois a gente entra em outros assuntos também, certo? Eu separei aqui um resuminho bem breve para vocês entenderem o contexto, né? Proposta quer deixar parte do orçamento de Ribeirão nas mãos dos vereadores. Essa é uma notícia que tá no A Cidade On, né? Vou começar a dar os créditos também, senão daqui a pouco o pessoal xinga a Dá os gente. créditos. Que a gente lê a notícia dos caras aí e não cita ninguém, né? Então, vamos começar a ter essa prática também, né? Até porque, como já comentei outras vezes, né? Muitas vezes tem problema de redação, tá? Que tá faltando revisor aí, viu, turma? É verdade. Então, também pra não ficar na nossa conta, vamos dar os créditos pra quem realmente publicou a matéria. Eu que não sou muito bom de redação, eu já encontrei bastante coisa só hoje. Hein? Então, isso quando eu não corrijo aqui, antes de ler pra vocês. Vamos lá. Deu entrada na Câmara uma proposta de emenda à lei orgânica do município, que quer criar as emendas impositivas. O projeto prevê que 0,45% da receita anual do município, equivalente a 15 milhões de reais neste ano, seja oriundo de emendas individuais, sendo metade do valor destinado aos serviços de saúde. Os recursos seriam divididos entre os 22 vereadores, o que daria em torno de 681 mil para cada parlamentar. O projeto ainda prevê que até 25% dos recursos possam ser destinados para pessoas jurídicas de direito privado, que tenham atuação na área da saúde e de assistência social. E como o Michael já disse, é um projeto do Franco. Realmente, né? Como você já adiantou, né? É uma coisa que com certeza vai parar na justiça, né? Vamos falar. Com certeza, A prefeitura vai falar que é Mas é inconstitucional. inovador, eu nunca tinha ouvido uma proposta dessa forma, né? Porque no município o legislativo fica, de certa forma, refém do orçamento do executivo, né? Sim. E aí ou ele veta ou ele aprova, né? E faz modificações. No máximo é isso o papel do vereador. Seria interessante, precisa apurar, entender isso melhor, né? Mas provavelmente isso chega até o Supremo, não tenho dúvida disso. Com certeza. E se chegar no Supremo, pode ser que tenha mais repercussão, né? Repercussão nacional, e pode até influenciar outras cidades também, né? Não, mas olha, eu tô tentando aqui acessar a memória. Era o papel das câmaras municipais quando elas surgiram lá 1535, primeira Câmara Municipal no Brasil, São Vicente, né? É um exemplo para qualquer outra. Fala que democracia na América, ninguém estuda isso. Nossos alunos não estudam isso. Olha que impressionante. A gente conversava nos bastidores. A gente tem que trazer a história para ensinar isso. Eram as câmaras que tomavam essas decisões. Qual é o valor dos homens livres, quanto que eles receberiam, o horário, local de feiras, de mercados. Era um papel da Câmara. Você não tinha esse executivo municipal como tinha. Era a Câmara que tomava a decisão. Então, assim, eu acho que se o Franco buscar na história, ele tem respaldo aí, viu? Eu acho que é interessante. E é interessante, né, que quando é a Câmara, o senhor falando da história, a Câmara, ela não pegava a questão federal, né, porque hoje vem tudo de cima para baixo. E a Câmara, com esse papel da Câmara, ela via realmente qual era a necessidade da população local. Sim. Né? E era muito mais próximo com a população, então ela conseguia realmente... É onde a vida política acontece. A República Federativa Brasileira não é uma república, porque eu costumo dizer, posso errar na margem, que só 18% do que o município arrecada fica no município.
27% vai para o Estado, o restante vai para o governo federal. E eu posso afirmar que parte da corrupção está exatamente nesse trâmite do dinheiro do governo federal para os municípios ou para o Estado. Né? E quem faz esse trâmite? Os deputados, né? O federal e o estadual. Ou seja, e aí você não tem um controle, né, desse orçamento, sendo que a vida real... Eu acho difícil, a gente vai falar mais um pouco da administração municipal, é muito difícil a vida dos prefeitos, cara. É um orçamento engessadíssimo, ele não tem liberdade para absolutamente nada e fica dependendo de passar o chapéu, né, para iniciativas do governo federal para poder trazer recursos para o município. É difícil a vida do prefeito. E é onde a vida acontece, né, cara? A vida política acontece. Sim. Interessante isso, acho que é interessante. De debate. Como você falou, né, tem muitos pontos positivos, mas como você disse agora também, né, acaba engessando mais o orçamento da prefeitura, né? Então, olhando por esse viés, pode ser um problema. Né, você tocou num ponto, eu estava pensando nisso. Você tem uma margem muito pequena de manobra do prefeito no orçamento anual, né? Porque você tem lá 15 para a saúde, né? Em Ribeirão passa disso, deve estar chegando na casa dos 19. Me corrija depois aí, espectadores, que tiver mais preciso esse dado, né? Você tem 25% para a educação, que é a maior margem, deve estar dando 44 milhões mês hoje a educação, né? E depois você divide quase metade aí com funcionalismo público, né? Os servidores. Você não tem margem. Você pega, por exemplo, uma pasta como a do esporte, cara, o cara tem 1 milhão ano. O que você faz no esporte com 1 milhão ano, cara? Se você falar isso para um americano, ele cai de costa. É verdade. Né? Eu falo, o que é isso? Você não investe em esporte. Não, de fato, não investe. Então, assim, precisava pensar nisso, né? Porque isso exigiria, no fundo, uma reforma tributária, né? Mas essa reforma parece que não vai contemplar isso, não. Parece que vai piorar essa situação. Principalmente em Ribeirão, que eu observei, não tive tempo para me debruçar sobre, mas pelo pouco que eu observei que são feitas modificações ali, parece que vai piorar a situação do município. Eu acho triste isso. Sim. Principalmente aqui no caso de Ribeirão, que muitas das empresas que empregam aqui em Ribeirão são relacionadas ao setor de serviços, né? E pelo que estão comentando, parece que a carga vai ser feia em cima dessa área. É uma das áreas que vai incidir a maior margem, sabe, de tributação vai ser em cima do setor de serviços. E o serviço vai passar para quem, né? Para o Então. consumidor. A gente vai carregando esse dinossauro nas nossas costas, chamado Brasil, né? Brasil não, Estado brasileiro. Né? Sim. Para quem não compreende, quando eu estava como assessor parlamentar, muitas pessoas me perguntavam, o que é essa emenda? O que é isso? Para que serve isso? Muita gente não entende mesmo. Não sabe o que é isso. Não sabe. Por exemplo, um deputado estadual, até 2022, ele tinha, se não me engano, 8 milhões por ano para distribuir no estado de São Paulo. Nas regiões que, normalmente, quando o deputado é de uma região, ele costuma destinar a maior parte da verba para a região do deputado, né? Onde ali o seu... eu não sei se essa palavra é correta. Eleitorado. Eu ia falar curral eleitoral, né? Eu acho isso muito feio, lixo, né? Sim, é verdade. Então, você tá chamando gado. De porco, né? Mas é horrível isso. Mas é isso, o deputado tem por ano uma verba para destinar para instituições da sua região. Né? Tanto o deputado estadual quanto o federal. O federal é mais alto, eu não sei quanto que é, eu sei que passa dos 10 milhões por ano para ele destinar. Também, né? Mas, o professor... 8 milhões para o estado de São Paulo, se a gente pensar na nossa realidade de ser humano comum, nossa, 8 milhões é dinheiro, muito dinheiro, mas não é nada. Não é nada, na administração pública não é nada. Por exemplo, os vereadores, se eu não me engano, vai ser em torno de 600 mil por ano, é isso? 600 mil por ano. Se fosse no orçamento desse ano, seria 681 mil para cada um. Né? No total, 15 milhões por ano. Por ano. Também não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada, mas eu acho a ideia interessante do ponto de vista de você trazer para quem vive a vida política a possibilidade de você estar investindo não dependendo do prefeito. Porque muitas vezes o vereador da posição do prefeito, ele não tem o que fazer, né? Ele tem a verba de gabinete dele lá, mas ele não consegue, e nem pode, né? Sim. Literalmente, para passar essa verba. Eu acho que tem uma boa discussão. Fazia tempo que eu não via um termo desse, viu? E também, por ser uma margem pequena, né? 0,45%, talvez eles consigam acomodar, né?
A gente falou sobre isso. A gente falou sobre Se o Nogueira ouvir a gente, ele não vai concordar, nem se fosse 0001, ele ia falar que não. Se ninguém quer abrir mão do bolso, né? Mas vamos ver, né? O que vai virar isso daí.